Senhor, para a proteção da tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Usa poderosamente o teu servo. Amém e amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Aleluia. Hoje à tarde eu conversava um pouquinho com o presbítero Christian e ele me falava que ele sofre de pressão alta e seu pai já sofria de pressão alta e eu também tenho pressão alta, o meu irmão mais velho também tinha pressão alta, o meu pai também. E quando a gente ouve essas coisas, muitas vezes a gente escuta dentro da igreja sobre maldição hereditária, né? Ou quebra de maldição. Quem já ouviu falar sobre essas coisas? Levanta bem a mãozinha assim. Olha aí, né? Muita gente. E eu fiz um curso uma vez, irmãos, sobre quebra de maldição, e eu fiquei bastante empolgado com aquilo tudo. E então depois eu fui estudar a palavra de Deus e eu cheguei a uma conclusão por dentro da palavra de Deus, e é isso que nós vamos meditar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai fazer a mesma leitura em 3 versões. A primeira versão que nós vamos ler é na Almeida Corrigida e Fiel, Provérbios capítulo 26, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 26, versículo 2: Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, aqui fica fácil de a gente entender essa primeira parte. Maldição sem causa não virá. Mas como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, a gente fica meio perdidinho, não é verdade? Talvez eu que seja simples, né? Mas vamos na tradução King James. Olha só como diz a palavra do Senhor. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Presta atenção. Pardal que foge e andorinha que esvoaça veloz. Tá clareando a nossa mente, irmãos? Agora, abra aí, se você puder achar para mim, irmã Rafa. A tradução NVI diz assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. A maldição é como um passarinho que voa sem rumo. Amém? Então, 2 coisas a gente aprende aqui bem rapidamente nesse versículo, irmão. Que se você está muito tempo debaixo de uma maldição, seja uma enfermidade, seja uma maldição financeira, né? Às vezes a pessoa diz assim: minha família sempre foi pobre, e eu também, eu não consigo sair, entra ano, sai ano, e eu estou sempre nessa maldição financeira. Você não pode culpar ninguém, porque está dizendo que maldição sem causa não vem. Mas tem algo maravilhoso nisso, que diz assim, como um passarinho. A maldição é como um passarinho. Sabe o que significa? Que você tem toda a condição de enxotar a maldição. É isso que está falando essa palavra. Quem aqui já tentou pegar um passarinho? Saiu correndo atrás do passarinho. Quem aqui já tentou? Eita, irmãos, às vezes ele está tão pertinho e você pensa, agora eu pego, mas tu pensou em mexer, o bichinho voa. Aqui está dizendo que a maldição é assim como a andorinha, irmão, é rápido, o pardal é rápido, assim é a maldição, irmão. Então significa que se tem uma maldição na tua vida, é só tu fazer assim, sai, que vai sair no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Papai, o desejo do meu coração, irmão, que se tem alguma maldição na tua vida, que ela seja quebrada nessa noite, que você saia daqui em vitória, amém? Lá em cima, irmãos, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Alguém me procurou, irmãos, ainda essa semana que passou, na verdade, e
E essa pessoa ela estava muito angustiada, e ela disse assim: pastor, a minha filha, ela está passando por grandes lutas, grandes problemas, e ela foi, e aí por muito ela falou: pastor, ela se declarou bissexual. É sério ou não é, irmãos? É triste demais para uma mãe, para um pai, ouvir isso do seu filho, da sua filha. Ela falou, então ela tinha uma pergunta, ela falou assim: pastor, isso é uma maldição por causa do pecado do seu pai? Porque a palavra, ela conhece a palavra, um pouquinho só ela conhece. Então ela disse, porque a palavra diz em Êxodo, abra aí, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Amém? Então a irmã leu esse versículo e ela entendeu que se sua filha está com uma maldição sobre a vida dela por culpa do pecado do pai, de algo que o pai fez ou que ela tenha feito. Irmão, é muito comum esse tipo de pensamento. E por que eu estou trazendo esse estudo hoje aqui? Para libertar você, amado irmão. Para libertar você. Então, às vezes, até pessoas que andam bem próximo da gente, quando vai aconselhar alguém, está em contrariedade da palavra. E você vai ser liberto hoje para que você tenha uma palavra que liberta de verdade, irmão. Amém? Mas nós vamos voltar nesse texto aqui um pouquinho para frente. Vamos lá, abra Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Se você encontrou, dá um amém aí. E passando Jesus, viu um homem cego de... Fala alto, um cego de... E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Amém. Você pode perceber aqui, irmãos, que os discípulos carregavam uma crença na maldição hereditária. Não é verdade? Você não percebe isso? Por quê? Porque quando eles olham para o cego, a primeira pergunta é: quem pecou para que ele seja cego? Então eles criam, eles acreditavam que alguém tinha que ter pecado para que essa pessoa nascesse cego. Eles criam na maldição hereditária, eles tinham essa cultura. Só que quando eles olham para o cego e eles sabem que o cego é cego de nascença, então, como é que é? Quem pecou? Está entendendo? Uma criança nasce inocente, então o que está vendo? Irmãos, o Senhor Jesus não perde nem tempo com isso daqui, irmãos. O Senhor Jesus, ele deixa claramente explícito, ele fala já direto, ele não perde tempo tentando explicar alguma coisa. Ele diz assim: gente, nem os pais, nem ele, isso aí é para que se manifeste a glória do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes você fica com esse negócio: eu estou debaixo de uma maldição, a minha vida não vai para frente. Ou alguém chega perto de você: eu estou com uma enfermidade, e você ora e de repente a pessoa não alcança a cura, e aí você começa a inventar história. Será que não tem um pecado aí? Será que não tem uma maldição? Será que alguém da tua família não tinha algo, fez alguma coisa e a gente precisa encontrar esse problema para resolver, para que daí depois, então, quem sabe? Para com isso. Está doente? Ora, Jesus cura. Está com problema nas finanças? Ora, dizima, oferta, e aí faça a prova do Senhor, é o que diz a palavra. Sabe, às vezes, não, mas é que lá atrás alguém falhou, alguém lá atrás pecou, é uma maldição hereditária. O Senhor Jesus já está colocando isso por terra aqui, só nesse primeiro texto aqui. Estamos juntos, irmãos? Amém? Diga assim:
maldição nenhuma. Sem causa, vai pousar na minha cabeça. Irmão, a maldição ela pode estar rodando por aí, mas é igual um passarinho. Você diz, o sangue de Jesus tem poder, tem que sair. Agora imagina você, o meu falecido pai cometeu algo lá que desagradou ao Senhor, e eu é que vou pagar o pato aqui. Para com isso. Para já com esse pensamento aí, para que essa maldição desse pensamento seja quebrada na tua vida. Aleluia. Então vamos lá. Há uma pergunta, irmãos, diante desse pequeno texto que nós lemos. O Senhor Jesus disse assim, isso é para que se manifeste a glória de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Deus precisa que alguém enferme ou esteja debaixo de maldição, esteja debaixo de pobreza, para que Ele manifeste a sua obra? Só o apóstolo respondeu, né? Não, claro que não. Deus não precisa que você esteja doente para que Ele manifeste a sua glória. Deus não precisa que você seja um miserável para que depois Ele te transforme numa pessoa próspera. Deus não precisa disso. Então por que o Senhor diz assim, isso é para que se manifeste a glória do Senhor? Que o Senhor estava resumindo tudo ali, não importa se você está doente, quem pecou, quem deixou de pecar, não importa se você está miserável, eu curo você, eu te abençoo, amém? Agora, da onde vêm as enfermidades e de onde vem a miséria? Romanos capítulo 5 e o versículo 12, Romanos 5 e 12, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que, leia aí, por isso que todos pecaram. O Senhor Jesus olha para aquele cego, olha para os seus discípulos assim, nem ele, nem os pais. Essa doença está aí, é por outro motivo. Qual era o motivo que aquela criança nasceu doente, irmãos, nasceu cego? Porque todos pecaram. Aqui está falando do pecado original, pecado de Adão. Irmão, você não precisa cometer mais nenhum pecado para você enfermar. Escuta o que eu estou falando. Isso é libertador para você. Você não precisa cometer mais nenhum pecado para você ficar doente. Você não precisa mais cometer nenhum pecado para você ficar pobre, para você ser miserável. Não precisa mais cometer isso. Adão já cometeu por nós. Entendeu? Todos pecaram, porque por causa de um entrou o pecado no mundo e por causa do pecado a morte. A partir do momento em que Adão pecou, todos nós nascemos com um DNA que carrega a ferida do pecado. E essa ferida do pecado, ela vai se manifestar em todos nós. Sim ou sim, essa ferida, ela se manifesta. E depois ela vai ser sarada por Jesus Cristo. Ela pode se manifestar nos nossos atos. A criança já desde tenra idade, você já vai perceber que a criança começa a manifestar às vezes arrogância, egoísmo, violência. A criança é pequenininha, mas você já vê uma criança às vezes socando outra, você não sabe o que está fazendo. Não sabe. Sabe muito bem. A criança sabe muito bem que está dando um soco em alguém, sabe muito bem que está dando uma cabeçada, sabe muito bem que está puxando o cabelo. É diferente, porque ali na idadezinha ali do Pedrinho, né? Ele já sabe fazer um carinho, ele já sabe dar um beijo, né? O meu piazinho, agora ele completou 4 anos, mas antes já com 2 aninhos, quando eu chegava ele me abraçava, pai, sentiu minha falta? Eu falei, senti, ele já sabe. Pai, eu te amo, pai, passa a mão no cabelo. Mas quando ele está brabinho, e já quer me bater, eu falei, bate que eu te corto de vara, rapaz. Por quê? Eu falei, porque eu é que mando. Eu que mando, você não manda, você é filho, é o pai que manda, você obedece. Irmão, já se manifesta a ferida do pecado na infância. Você está acompanhando? Estamos juntos? Então, quando alguém fala assim, se Deus é amor, por que nasce criança doente? O que você vai responder? Por causa do pecado original. Não seja enganado, irmão.
pelo mundo. Porque aí, quando a gente não conhece a palavra de Deus, alguém fala isso, se Deus é amor, por que tem criancinha doente? E aí você já fica, é mesmo? Já começa a se revoltar contra Deus. Uma criança inocente, a criança inocente carrega o DNA contaminado. Estamos juntos? Eu quero aqui abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Para Deus não existe velho. E não existe jovenzinho e criancinha. Para Deus, irmãos, nós somos eternos. Entende? Você olha para a criancinha, essa é criancinha, esse aqui é um adulto, esse aqui é um velhinho. Não, sabe que a gente olha para a velhinha, né? Ou dentro da igreja, a velhinha, às vezes, que mulher de Deus, às vezes é o capeta encarnado ali. É verdade, irmão. Estou falando a verdade. Eu já fui orar por um irmão aqui da igreja, me levou para orar pela mãe. Eu falei, vamos? Pastor, não liga que ela é muito idólatra. Idólatra, tudo bem. Né? Irmãos do céu. Por que você trouxe esse homem aqui? Não, ele é o meu pastor, vai orar por nós. Orar para quê? Orar para Deus abençoar, mãe. Demos as mãos, começamos a orar, e a velhinha tinha uma cara assim, tão boazinha, irmão, mas não era. Quando eu dei um soprão na orelha dela, irmão, o que você está fazendo? Sai da minha casa. Não, o capeta estava ali. Então não tem nada a ver com idade. Você está entendendo? Não tem nada a ver com idade. Olha para essa menininha ali, ó, para a Vitória. Ei, ficou com vergonha. A menininha é cheia do Espírito Santo de Deus. Se você nunca viu ela orando, pede para ela mandar um áudio para você. Pede para ela cantar um hino. Então, e não tem a ver com idade, ser cheio de Deus. Amém? Estamos juntos? Vamos lá. Olha só, irmãos. Todos nós carregamos essa ferida e estamos sendo sarados pelo Senhor Jesus. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que palavra maravilhosa. Se por causa de Adão todos nós carregamos a ferida do pecado, então por causa de um só, Jesus Cristo, que não teve pecado, que derramou seu sangue por nós, por ele, essa maldição que quer pousar sobre a tua cabeça, assusta ele como quem assusta um passarinho. Pelo sangue de Jesus, estou lavado, estou perdoado, sou abençoado, sou curado, sou próspero. Aleluia. Pai, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Quando Deus olha, o Senhor Jesus olha para aquele cego e os discípulos, eles estão presos a isso. Ai, quem errou, quem pecou, onde que você andou, o que você aprontou? Irmãos, é comum isso. As pessoas quando vêm conversar comigo, que está enferma, que está com problema no casamento, que está com isso, com aquilo, eles vêm, pastor, mas é que eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, e começam a, buscar um motivo por causa do seu problema. E o Senhor diz assim, ei, não importa quem pecou, não importa quem falhou, não importa quem errou, o importante é que o meu sangue tem poder, seja curado agora. Seja livre agora, seja liberto agora. Aleluia, receba essa palavra no teu coração, meu amado. Enquanto você ficar querendo achar qual é a raiz do teu problema, não vai encontrar vitória. A raiz está lá no Adão, lá no começo. Então não importa mais o que acontece hoje. Aquele que aceita Jesus recebe primeiro a abundância da graça. Sabe, a abundância da graça. A graça é maravilhosa. A graça é isso que nós estamos falando aqui. Você errou, você falhou, mas todas as vezes que você chega até Jesus, Ele te perdoa, te limpa, te purifica e te abençoa.
essa é a abundância da graça. Só que quando se fala uma palavra dessa, alguém diz assim: então eu posso pecar, errar e falhar e voltar todas as vezes? Isso é um assunto teu, irmão, isso é um assunto teu. Agora, aquele que foi salvo por Jesus, aquele que ama Jesus, ele não faz pouco caso da graça de Jesus. Não, ele é transformado, ele não vive assim. Porém, tem aquele crente que ele usa esse pensamento para não receber a abundância da graça. E esse é um problema, esse é o pior. Esse é o pior. Irmão, aquele que peca, vem, recebe a graça, vai e falha e volta, ele está num processo. Mas aquele que está dentro de casa, aqui, dentro da casa do Senhor, e aí, esse aí fica, vai, peca, volta, vai tudo errado e acha que Deus vai abençoar. Essa pessoa, ela tem problema sério, porque ela não consegue alcançar a graça de Deus. Porque ela pensa que são por causa dos seus atos, das suas obras, que ela consegue algo com Deus. Porque se eu fizer assim, o Senhor vai me abençoar. Porque se eu fizer... Irmão, para com isso. Deus te abençoa porque Ele é teu Pai, te ama, e a abundante graça do Senhor é sobre a tua vida. Acabou, ponto final. Acabou. Veja que primeiro é a abundante graça e depois diz assim, o presente de ser justificado por Cristo. Primeiro o Senhor te dá a graça e depois Ele te justifica por Cristo. Deus te justifica por Cristo Jesus. Então quando Deus olha para você, Tatinho, Ele olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Ele te vê lavado, purificado. Todas as vezes que você chega a Cristo com fé no teu coração e de interesse, se entregando ao Senhor, saiba, Deus está olhando para você, justificado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia! Terceira coisa, passa a reinar em vida, diz a palavra. O que é isso, reinar em vida, irmãos? Nós vamos carregar essa ferida do pecado em nós até o dia da nossa morte ou até quando Jesus Cristo voltar. Porém, essa ferida hoje é apenas um passarinho que você pode expulsar, seja um pecado, seja um vício, porque para Deus, irmãos, a tua enfermidade e o pecado é a mesma coisa. Você talvez não tenha tido esse entendimento, mas para você, o camarada adulterou, que terrível, que cara sem vergonha, adulterou. Aí você olha para o camarada que está com câncer e você diz, tadinho, está com câncer. Para Deus, o camarada que adulterou e o camarada que está com câncer, Deus olha e diz assim, meus filhos precisam do sangue de Cristo. É isso, meu irmão. Então você precisa ter isso na tua mente. Deus já te libertou do vício, já te libertou das drogas, já te libertou do adultério, já te libertou da fornicação, já te libertou da mentira. Então, que Ele te liberte da miséria, que Ele te liberte da enfermidade, da angústia, da tristeza, porque é a mesma coisa. O que é uma enfermidade, o que é uma miséria? É resultado do pecado. Mas daí você diz, mas do meu pecado não, nós já estamos contaminados. Mas toda essa contaminação, diante do sangue de Cristo, não passa de um passarinho assustado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quando nós lemos a palavra só um pouquinho e estudamos ela muito pouquinho, nós vamos fazer como muita gente. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz que Deus visita a maldade dos pais na terceira e quarta geração, então eu estou debaixo de maldição. Os discípulos estavam assim. Eu penso que os discípulos também não estudaram direito a palavra. Vai comigo, Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. O Senhor Jesus nem perdeu tempo explicando para eles, porque eles já tinham lá os pergaminhos e não tinham estudado. Olha só, Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Agora sim não está falando de pecado original. Está falando dos teus próprios erros. Amém? Ezequiel capítulo 18, versículo 18. Se você encontrou... Ezequiel, capítulo 18, versículo 18.
Presta bem atenção nessa palavra, porque ela é uma palavra maravilhosa. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Segura um pouquinho. O que está dizendo aqui para nós? Que ninguém pode dizer assim, sou amaldiçoado por causa dos meus pais. Sou amaldiçoado porque alguém fez alguma coisa errada. Irmão, você é um ser humano totalmente independente para Deus. Deus olha para você e em conformidade com a tua retidão, com a tua justiça, em conformidade como você guarda as leis do Senhor, a bênção vem sobre você. Deus não manda maldição sobre você, Deus manda bênção. O Senhor diz assim, escolhei hoje, entre a bênção e a maldição, entre o santo e o profano. Quem é Deus para vocês? É o Senhor ou é Baal? Irmãos, o problema é que nós interpretamos errado o que é bênção. Muitas vezes na nossa cabeça tem um pensamento assim, eu perdi o emprego, mas foi bênção. Porque aí eu entrei em intimidade com o Senhor. Irmão, perder emprego não é bênção. Não, mas daí o Senhor abriu uma outra porta. Não, abriu uma porta melhor, isso é bênção. Perder emprego é maldição. Você não precisa perder emprego para o Senhor abrir outra. O Senhor abre uma porta para você e você escolhe. Isso é bênção. Aleluia. Você entendeu aqui? O pai procedeu mal, ele vai pagar. Mas o filho não. Continua um pouquinho. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Agora olha como Deus é maravilhoso. Vai para frente, versículo 21. Porque talvez você está aqui pensando, eu sou ímpio, eu sou errado. Olha o que diz a palavra. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. E olha como Deus é lindo. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Ontem você pecou? Ontem você falhou? Você errou? Pois bem, dobra o teu joelho, se arrepende de verdade, peça perdão dos teus pecados. E o que acontece com aquele pecado de ontem? Nem lembrança tem mais. O único que lembra desses pecados ali é o capeta, o acusador, que vem dizer, mas tu fez assim, tu fez assado. Mas lá diante do Pai, nenhuma acusação há contra ti, quando o sangue de Cristo te perdoou. Aleluia! Agora olha só o que diz a palavra, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Não sei se você entendeu essa palavra. O Senhor não deseja a morte dos ímpios. O Senhor deseja que se converta e quer abençoá-lo. Deus sempre é amor. Deus sempre ama. E Deus quer prosperar todos. Agora imagina, se Deus ama aquele ímpio lá, imagina você, que já caminha com o Senhor, que já o conhece. A bênção do Senhor quer repousar sobre você. A maldição você vai enxotar. E o Espírito Santo, que é quem traz a bênção, tem que repousar sobre você e fazer morada nesse teu coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou um pouquinho para frente, irmão. Vamos voltar lá. Olha só. Aquela irmã, ela diz assim,
Será que é um pecado que eu cometi e tal, que alguém cometeu? Nós já entendemos que não tem nada a ver, não é verdade? Tem nada a ver. Agora, irmãos, eu nasci num lar cristão, num lar temente a Deus, e mesmo assim a ferida do pecado se manifestou na minha vida. E o que impediu que eu me perdesse totalmente? E o que me trouxe de volta ao Senhor Jesus? O que me levou a voltar ao Senhor Jesus? Irmãos, o que evitou que eu me perdesse e me trouxe de volta ao lar foi a fidelidade a Deus dos meus bisavós, dos meus avós, das minhas avós, do meu pai e da minha mãe. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso, irmãos, hoje eu conversava com um irmão, eu falei a minha idade para ele, ele ficou assim, hã? Porque ele é bem mais novo que eu e parece bem mais velho. Algo simples. Eu falei, irmão, é porque eu nunca bebi, nunca fumei. Ele falou, pastor, eu fui morador de rua. Eu usei droga, eu bebi, fumei muitos anos e agora eu estou sendo liberto. Até no físico, ele carregou uma maldição. E até no físico, por eu ter sido criado dentro de um lar cristão, se manifesta uma bênção. Estamos juntos? Êxodo capítulo 20, versículo 6. No versículo 5, o Senhor visita a maldade dos pais até da terceira à quarta geração. Por que fala isso? Significa de consequência. A consequência dos atos do papai e da mamãe vão se manifestar nos teus filhos, nos teus netos e bisnetos. Um pai que é trabalhador, que produz, que é empreendedor, que é guiado por Deus, e o seu negócio cresce, o que acontece com o seu filho? Vai tocar aquele negócio mais para frente, ele não vai sair lá do chão, ele já sai daqui. Como é que sai o neto? O neto já não sai daqui, já sai dali, o bisneto já sai de lá. Está entendendo? Agora, um pai, uma mãe desgraçada, a vida desgraçada, esse filho, irmão, ele pode romper, sim, com a unção do Espírito Santo, se alguém o alcançar para Jesus. Mas se alguém não o alcança para Jesus, se alguém não leva até ele a luz de Cristo, essa pessoa, ela vai continuar debaixo da opressão do diabo. Estamos entendendo essa palavra agora, irmãos? Agora olha só o que diz o versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Meu bisavô foi um dos primeiros crentes lá de Joinville, irmãos. Um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros. Subia o Monte Quiriri. Né? Se tem gente que gosta de subir o monte, já saiba que o meu bisavô, eu acho que ele é um dos pioneiros de subir o monte para orar. Subia lá em cima e orava pela cidade de Joinville. Na cidade de Mafra, a igreja evangélica nasceu na casa da minha avó. Não tinha evangélico, só tinha católico lá. Na casa dela nasceu a Assembleia de Deus. O que vai acontecer com a gente, irmão? Que caminho que nós vamos tomar? Que caminho que a gente vai? Estamos juntos, irmãos? Pensamento? Agora presta atenção. Quem aqui é papai e mamãe aí? Levanta a mão assim. Você já é papai e mamãe? Escuta o que eu vou dizer para você. O teu filho, a tua filha, eles podem sim ser abençoados por Deus, mesmo que você seja um caco velho. Eles podem amar a Deus, porém, se você guardar os mandamentos do Senhor, a vida deles será totalmente diferente. Quando eu comecei a me perder, irmãos, quando eu comecei a dizer, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, tocava aqui, irmãos, terminava o louvor, eu já saía. Aquele louvor no final ninguém mais me via, porque eu já estava na gandaia. Então, o que me fez voltar ao Senhor? Presta atenção, como eu via o meu pai e a minha mãe. Abra aí Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Antes da gente ler, eu gostaria que você olhasse para mim, igreja, e presta atenção no que eu vou dizer. Quando você lê a Bíblia, por mais que você se esforce, você sempre vai filtrar a palavra diante dos teus pensamentos, da tua vontade, daquilo que você viveu e daquilo que você está vivendo. Você faz um filtro,
Porém, a palavra de Deus, ela não pode sofrer filtro. A palavra de Deus é tal como está. Do jeito que a palavra está, é esse jeito que você deveria recebê-la. E se você a recebe assim, então a bênção te acompanha. Como eu via a minha mãe e o meu pai. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí a irmã ouve essa palavra, lê essa palavra e faz um filtro ou simplesmente bloqueia. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já estive em casas de família onde a mulher na minha frente e na frente dos filhos desmerece o marido. Não é numa questão nem de que não se sujeita, desmerece. Não honra. Esse é um banana. Esse é um banana. Esse aí é um coitado. Se não fosse eu. Esse aí falta inteligência, é ignorante. E quando começa a falar assim, eu lembro desse texto e vem algo na minha cabeça. Por que você casou com ele se você é tão inteligente? Por que você escolheu ele se você é tão inteligente? Porque a palavra do Senhor diz que você é livre para casar com quem você quiser. Agora, se você escolheu e casou, sujeite-se a ele. Hoje, carta de divórcio está mais fácil do que trocar camisa. Já se casa com esse pensamento. Vou me divorciar. E aqui eu sei que tem muitos irmãos divorciados, muitas irmãs divorciadas. Amada igreja, que não aconteça mais. Para não acontecer mais, você precisa casar na direção do Senhor. Quando você estava lá no mundo, era uma coisa. Agora você está dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra. Ai, pastor, ele é muito grosso. Você escolheu esse grosso, minha filha. Ele já dava sinal já de tempo. Não, mas ele só quer saber de futebol. Ele já jogava futebol faz tempo. Estamos juntos? Não para, meu irmão. Quando eu olhava para minha mãe, eu via uma mulher submissa, protegida e guardada pelo seu marido. Eu vi uma mulher que era entregue. Quando o papai disse assim, nós vamos voltar para a Argentina, depois de estar aqui no Brasil em igreja grande, a mamãe disse, aonde Deus te manda, eu vou. Aonde o meu marido está, ali é a minha vida, ali é a minha família. Submissa. Mas hoje, muitas vezes, ai não, ele quer ir para lá, separa. Simples assim, separa. Já vem gente, teve gente que veio conversar aqui. Estava casada há 5 anos, mas daí meu marido abriu uma porta de trabalho para ele lá não sei aonde, só que eu tenho meu trabalho aqui, ele foi embora. Tchau, acabou. Ah, para, meu irmão. Esse aí não é o padrão de Deus. Aí o que acontece? Você vai caminhar e a bênção de Deus não pode acompanhar os seus filhos. Não tem como. Continua, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que é mais difícil para a mulher. Engano, é mais difícil para o homem. Muito mais difícil para o homem do que para a mulher. Porque se sujeitar o teu marido diz assim, vamos para cá, vamos para lá, vamos orar, estamos juntos, estamos agarrados, estamos... Bênção de Deus. É se sujeitar. Agora, amar como Cristo amou a igreja, é que nós não entendemos a palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela falha, ela se rebela, ela não se submete a Cristo como deveria. Não se submete. O que a palavra diz? Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando para a igreja. Na hora do louvor, na hora da oração, tudo isso ali você tem que ter azeite. Mas a igreja chega na casa do Senhor, senta,
estou com sono, estou cansado, não vou orar. Ah, tem que ler a Bíblia pelo menos 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia, às vezes não passa a semana inteira, não leu a Bíblia. E Cristo continua amando a igreja. O que isso significa para o marido? A tua mulher não se sujeita a você. Você deve continuar amando a tua mulher. Você diz assim, minha querida, não vamos fazer isso. Ela vai lá e faz. Você continua amando ela. É isso? Continua amando como Cristo amou a igreja. A tua mulher apronta para você. Você continua amando ela. É muito mais difícil. E diante dessa palavra, tem algumas que se prevalecem. Mas tem muito marido que está longe de amar a esposa. Chega em casa, se a comida não está boa, faz um escândalo. Ai, comida ruim, queimou. Fazer escândalo por causa de comida, irmão, é tão feio. Irmã, se o teu marido faz escândalo por causa de comida, se sujeite a ele. Que é o que diz a palavra. Mas você, maridão, para com isso. Ai, queimou, está muito salgado. Para! Se até por essas coisinhas vai brigar. Irmãos, eu detesto o peixe. Esses dias fizeram uma peixada aqui na igreja, né? Aí eu cheguei, olhei para aquele peixe todo, falei, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda, me dá graça. Comi só purê de batata, nem encostei naquele peixe. Não vai, irmão, não adianta, né? Às vezes, quando a minha mãe fazia peixe lá em casa, eu não comia também. E o meu pai também nunca reclamou da comida, nunca. Eu estou falando assim uma coisa bem simples, mas tem gente, irmãos, que não ama a esposa, e a palavra diz que tem que amar. Então os teus filhos têm que olhar para você e ver uma mãe submissa ao marido e um marido que ama, protege e cuida da esposa. Pergunta para quem está do seu lado, a palavra é para ti ou é para mim? Será? É? Quando a palavra começa a pegar bonito assim, a igreja fica tão séria, tão quietinha. Aí eu fico pensando, será que a palavra está pegando para todo mundo? Porque quando a palavra não está pegando para mim, está pegando no lado, eu digo assim, glória a Deus, fala Jeová. Será que tem alguém que pode olhar para o lado e dizer assim, glória a Deus? É isso, meu irmão. É? Amém? E lá em casa, quando o Nick apanha, a Amy acha bom. Eita. Um pouquinho para frente, 1 Timóteo capítulo 3, nós já vamos encerrar, irmãos. 1 Timóteo 3, versículo 2. Como eu via e eu percebia o meu pai. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Amém? Como que eu enxergava o meu pai? Homem de uma mulher só. Eu nunca vi o meu pai abraçando ou beijando as irmãs da igreja. Mas eu conheço pastores por aí, você deve conhecer, que ele sai abraçando todo mundo, não é verdade? Irmão, presta atenção, eu vou mostrar, porque às vezes a gente tem que desenhar, porque só falar não entende. Chega aqui, Montato. Ô, Tatinho! Paz do Senhor, meu filho. Tudo bom? Paz do Senhor. Tudo bem, Manessa? Essa é a esposa do irmão. Paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Paz do Senhor, meu querido. Oh, glória. Amém? E eu acho que não. Eu acho que não. Eu disse amém, ninguém concordou. Não é para ser assim, é errado assim. Desse jeito eu vi o meu pai, e é desse jeito que eu sou, e é desse jeito que o meu filho me vê. Então quando eu estou na carne, pastor, o senhor está na carne? Muitas vezes eu estou na carne, irmão.
e chega uma irmã muito assanhada, que está na carne também, ela já sabe que não pode nem me abraçar, nem me dar beijo. Então ela vai me cumprimentar? Não é você não é assanhada. Vou aqui, ó. Paz do Senhor, tudo bem? Ela sabe que esse é o limite. Você está entendendo, irmão? Como que os teus filhos veem você, papai? Aí a palavra diz, não espancador. Meu pai não era espancador. Ah, não, eu corrijo. Eu tenho um chicote lá em casa. Tenho um pedaço de pau. Dou soco. Dou pontapé. E você acha que você está corrigindo? Você está espancando. A Bíblia diz uma varinha. A vara não machuca. A vara corrige. Isso é para papai e para mamãe. Pega uma varinha. Teu filho fez uma vez, fez duas. Na terceira passa a vara. Não para matar a criança. De jeito nenhum. Pega uma varinha. Irmão, não dói nada. Mas é... dá aquelas varadinhas, pronto. Por quê? Porque se você deixa para a quarta vez, quinta vez, 6 vezes, você fala, não mexe, não faz e vai. E você vai passando o dia. Aí no final do dia você está estressado, está nervoso, está brabo, e aí você bate, aí você espanca, aí você faz o que não é para fazer. Porque não aprendeu como é para ser feito. Mamãe, que está aqui, dona Claudete, ela corrigia. Então ela falava uma vez, não. Eu sou mais 2 vezes, 3 até, né? Mas a mamãe era uma, a segunda era só molhada. Acabou. Por quê? Porque na terceira, vara pegava. Então nós éramos extremamente obedientes. Quem tem filho pequeno? Ensina o menino no caminho que deve andar. Papai não era espancador, não era bêbado, era hospitaleiro, era honesto, apto para ensinar. A palavra diz que não era dado ao vinho, não era cobiçoso de torpe ganância, mas era moderado, não era avarento. Pai avarento. Ai, tudo, não tem, nunca tem. Mas de repente vai lá e compra uma coisa que não tem nada a ver. Irmão, ama a tua família, cuida da tua família, não seja um avarento. Vamos avançar aqui. Como eu via e percebia a minha mamãe, dona Claudete, Salmo 34 e 11. Salmo 34 e 11. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Desse jeito, nós enxergávamos a dona Claudete. Sabe por quê? Porque de manhã, eu só ouvia, Pibe, era o meu apelido, Pibe, Joabe. E nós chegávamos, ela já estava de joelho na cama. Vamos orar um pouquinho. Pibe de um lado, Joabe do outro, meia hora de oração. Quantos anos você tinha, Nai? 7. Eu lembro aí dos 6 anos, talvez. O apóstolo era menor ainda. E a partir daí, muitos e muitos anos. Mas daí você vai dobrar o teu joelho. Teu filho. Pega o celular para não incomodar. Deixa ele lá. Não. Vinde, meninos. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Diga comigo, igreja, temor. Diga de novo, temor. Você tem que ensinar temor para o teu filho, temer a Deus. Então você dá exemplo. Você é uma mulher submissa, você é um marido que ama, que cuida, e os teus filhos aprendem o temor do Senhor. Você ensina. Você precisa ensinar a palavra para eles, ensinar versículos. A nossa toalha na mesa, irmãos, era uma toalha transparente, e a mãe enchia de versículos ali, que ela escrevia à mão, e memoriza um, memoriza outro, e antes de almoçar, cada um tinha que falar um versículo de cor, e canta um corinho, e ora, e antes de dormir, já orou?
Não, então vamos orar, vamos buscar, vamos ler a Bíblia. Essa é a dona Claudete que está ali. Como que eu via ela? Então, quando eu comecei a me desviar do caminho do Senhor, eu sabia que estava fazendo isso de livre e espontânea vontade, que não tinha ninguém me jogando para esse mundo. Está entendendo? As pessoas que eram responsáveis por mim, cuidavam de mim e me traziam para Deus. Quando eu voltava para casa de madrugada, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, quando eu chegava em casa, eu não tinha um espancador lá me esperando. Não. Eles já tinham me corrigido quando eu era pequeno, eles já tinham passado a vara. Agora, quando eu chegava adolescente e jovem em casa, eu encontrava um pai e uma mãe de joelho dobrado. Quando eu abri a porta, eu pensava, agora vou ficar bem quietinho, né? Quando eu abri a porta, estavam ali. Aí o meu papai olhava com aquele olhar de misericórdia e de amor. Filho, vamos orar um pouquinho? Como que você vai dizer não? Vamos? Aleluia. O Senhor está trabalhando nos corações aqui nessa noite. O Senhor está te ensinando. Irmão, não adianta a gente falar assim, pastor, vamos quebrar a maldição na vida do meu filho. Não funciona assim. A gente pode orar, pode repreender, mas é uma caminhada com Jesus que vai fazer a diferença na tua família, na tua casa. É uma caminhada. Aleluia. E alguém, quem sabe, está dizendo, pastor, mas a minha vida foi destruída, ou quem sabe tem algum jovem dizendo, os meus pais, foi tudo errado, tal. Lembre do começo dessa mensagem. O que o pai fez errado, o filho não pagará. Se você fizer certo, a tua família será abençoada. Última leitura que eu quero fazer contigo. Se você cultivar e guardar a lei do Senhor, maldição nenhuma virá sobre a tua casa. Salmo 128, número 1, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Quem sabe, se você ainda não conhece a palavra o suficiente, você diz, mas essa palavra aqui está falando de Jerusalém, está falando de Israel. Essa palavra aqui está falando de Israel. Quem é Israel? Israel é descendência de Abraão, neto de Abraão. E você é o quê? O que está escrito lá em Gálatas, se não me engano é 3:9, que está ali na camisa da irmã. Porque os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Se você é da fé, a bênção de Deus, se você guardar os estatutos do Senhor, a bênção de Deus caminha contigo. Caminha sobre os teus filhos, caminha sobre o teu marido, caminha sobre a tua esposa, sobre a tua família. E eu vou repetir, o passado já foi, daqui para frente, irmão, tem uma família abençoada. Daqui para frente, tem uma casa abençoada. Fica de pé, igreja querida. Quero orar nessa noite por você. Quem sabe a maldição que quer pousar sobre ti, seja uma enfermidade, ou quem sabe um espírito de miséria. Irmão, se está a tempo isso daí, ou se está chegando agora, nós vamos espantar essa maldição, como quem espanta um passarinho. Aleluia, e você se compromete, eu vou começar a guardar a lei do Senhor, os seus estatutos, vou começar a estudar a palavra de Deus, andar em conformidade com a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem aqui nessa noite está com alguma enfermidade, com alguma dificuldade nas finanças, no casamento, seja a necessidade que for, eu vou pedir que você venha para frente.
porque o nosso tempo é um pouquinho curto e a gente vai orar só por você que vem aqui na frente. Pastor, o apóstolo vai estar ungindo a mão de alguns presbíteros e vai